Alguém disse que a igreja atual é uma igreja fracassada. Alguém disse que a igreja atual é uma igreja falida, vencida, vazia, desobediente, infiel. Eu poderia até concordar com essa palavra, mas eu não concordo. E eu vou lhe explicar por quê. Porque eu não posso concordar com alguém que diz que a igreja de Jesus é uma igreja fracassada, uma igreja falida, uma igreja derrotada. Eu não posso crer que a igreja de Jesus é uma igreja caída, não posso crer. Eu posso crer que no meio da igreja esteja o joio. Sim, que vai trazer esse significado, mas não a igreja de Jesus. O próprio Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nós vimos cair de fracassado é o joio, a igreja não. Eu até concordo, como no livro do curso IPATEP, Médium em Teologia, alguém disse que a igreja de Jesus, ela é humana, ela é demasiadamente humana. E por ser humana, ela está sujeita a fracassos, a falhas e a pecado. Mas a igreja de Jesus, ela é forte, ela é poderosa. O que acontece é que nos dias atuais, o joio está sobressaindo ao trigo. E não sou eu quem diz isso, é a Bíblia, é Jesus quem fala. Ele disse que o moço plantou o trigo. No dia seguinte os servos vieram fazer a observação do plantio e perceberam que no meio do trigo tinha joio. Eles chamaram o patrão e perguntaram: não foi trigo que nós plantamos? Por que é que tem joio no meio do trigo? O patrão disse: foi o inimigo que veio à noite e semeou o joio no meio do trigo. Não se assuste com o que eu vou lhe falar, mas o crime organizado, os chefes dos tráficos de drogas, de armas e até de seres humanos, eles contratam pessoas para fazerem cursos de advogado e de juiz. Eles pagam a faculdade deles, eles investem neles, para quando eles chegarem a ser advogado, juiz, defender os bandidos. Claro que eu não posso provar isso que eu vou te dizer aqui, mas um artista da TV, sendo entrevistado num tal de podcast, que é coisa da internet, ele disse: sabe o crime da Marielle, vereadora no Rio de Janeiro, que até hoje ninguém sabe quem mandou matar, o que foi que aconteceu para matá-la? A questão é que Marielle, segundo ele fala na entrevista, ela foi contratada pelos traficantes, os quais bancaram a campanha dela, para ela se eleger, para quando ela fosse eleita, fazer leis que facilitasse o uso das drogas. Não é à toa que você vê eles querendo liberar as drogas. Antigamente se prendia quem fumava maconha, hoje já não se prende mais, é só o usuário. Isso são leis que os traficantes investem em políticos para chegarem lá e fazerem lei para favorecê-los. E dentro da igreja, Satanás usa a mesma estratégia.
Satanás pega o joio e traz para dentro da igreja. Aí eu e você que não temos a capacidade transcendental de separar ou de perceber, distinguir a diferença do joio e do trigo, nós acabamos dizendo que a igreja de Jesus está fracassada, é desobediente. Não, Nanina, não. Quem é fracassado, desobediente, infiel, pecador é o joio. O trigo continua trigo. São três aspectos que diferenciam o trigo do joio. São três. O primeiro, isso eu vi no vídeo. O rapaz pega a espiga do trigo, que é tipo um pendão, assim também pega o do joio. Já está seco, maduro. Ele esfrega na mão, você vê a semente do trigo. Aquela semente vai ser moída, transformada em farinha, vai virar pão. Já quando ele pega o joio que espreme, não tem nada, é só palha, é vazio. É a mesma coisa, você não vê a diferença. A diferença é quando você esfrega, que vê a semente no trigo e vê que o joio não tem fruto, não tem nada. E quando tem, essa é a segunda característica, é venenoso. Quando gera alguma semente, é venenoso. É por isso que tem hora que você conversa com alguém, mesmo sendo crente, você fica desanimado, querendo se desviar, querendo sair da igreja, querendo ir para o mundo, querendo bater, querendo tomar satisfação, querendo ir na casa dele ou ir na casa dela, porque a palavra do joio é uma palavra venenosa, a do trigo não. Vira farinha e vira pão, e quem come desse pão fica alimentado. Quem come desse pão tem vida, quem come desse pão tem força e tem vontade de ficar cada vez mais firme. Mas o resultado do joio é tristeza, é morte. E a terceira característica é que quando o vento bate no plantio de trigo, o vento vem, ele enverga, vai lá no chão. Quando o vento passa, ele faz isso. Está em pé de novo. Bem assim é o crente trigo. A luta vem em cima dele, sopra de lá, sopra de cá, ele vai lá embaixo, aleluia, alguém diz, caiu, se acabou, se desmantelou, agora não vem mais para a igreja, agora vai beber cachaça, agora vai se prostituir, agora vai dançar São João, agora vai pular carnaval, agora vai pintar e bordar. Aí passou a luta, aí ele está de pé de novo, aleluia, adorando a Deus e glorificando. Alguém olha, rapaz, eu pensei que tinha se desviado, se acabado. Pensou errado, meu filho, isso acontece com o joio. O trigo permanece firme na presença de Deus. O joio, quando o vento bate, alguém diz que você só começa a ouvir o estralo dele. Quebra tudo. O joio, quando o vento vem, ele se quebra. Aleluia. Quando a tempestade vem, ele se quebra. Glória a Deus. O trigo, como já falei, permanece. Mas o joio se desvia, bebe cachaça, toma 51, bebe cerveja, vai lá no prostíbulo, trai a mulher, adultera, pinta e borda, porque é joio, mas o trigo permanece firme na presença de Deus. Mas aqui tem uma denúncia. João vai fazer uma denúncia como porta-voz de Deus para a igreja em Éfeso. A igreja que esfriou. Que o amor definhou. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão, aleluia, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu candeeiro, a tua luz, a tua candeia e a tua lamparina, se você não se arrepender.
Veja, mais uma vez eu vou destacar a diferença do trigo para o joio. O trigo com certeza vai voltar ao primeiro amor, vai ser renovado e restaurado na fé, porque é só uma fase de vendaval, é só uma fase de tempestade, é só uma fase de luta, é só uma fase de prova. Depois que a fase passar, ele vai permanecer de pé. Aleluia! Quer ver um exemplo claro? Foi a pandemia. Na pandemia, a ordem veio das autoridades para fechar as igrejas e não haver culto, para não ter aglomeração. Muitos de nós ficamos em casa por dias, meses, cultuavam pela live, com alguns irmãos em casa, de certa forma, às vezes resumido, num percentual que era permitido vir à igreja. Aleluia! O trigo, aleluia, e o joio ficou nessa situação. Passou a pandemia, ou está findando, está liberado o retorno, aleluia, à igreja. Mas sabe o que foi que o joio fez? O joio disse: eu não vou mais não, aleluia, vou mais nada, já me acostumei a ser a igreja, já estou aqui, aleluia, satisfeito, vou mais não. Mas o trigo não, o trigo não via a hora de ser liberado os cultos, para ele voltar para a igreja, adorar a Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Eu estou falando da situação da igreja. Eu estou tratando a situação da igreja. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 3, ele vai trazer uma revelação sobre a situação da igreja em dias posteriores a ele. Porque, como eu disse que Satanás semeou o joio no meio do trigo, isso é no contexto geral, entre os membros, entre os pastores, vão haver pessoas que vão ter um pensamento contrário à palavra. A maioria de vocês sabem que eu tenho 2 filhos, estão afastados da igreja, creem em Deus, nos respeitam, nos pede a bênção quando chega na nossa casa, mas estão no mundão, afastados da igreja. Tenho vontade que eles voltem, claro. Tenho um desejo que eles sejam pastores, tenho. Mas eu já disse para eles: eu só quero que vocês sejam pastores se realmente Deus tiver um plano na vida de vocês. Primeiro porque, queridos, se eles fossem ser pastores só pelo meu desejo, ou pelo desejo deles, sem chamada de Deus, eles não aguentariam ser pastor, não. Alguém pode ser pastor pela vontade por 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, pode até ser. Se quiser, realmente é complicado. Então não gostaria. Sabia que ele não suportaria. E se eles viessem a ser pastores simplesmente por achar, imaginar que a igreja iria proporcionar-lhes condição financeira, também não daria certo. Porque quando eu falo isso, amados e amadas, aqui não, porque vivemos num estado pequeno, humilde, um estado carente de igrejas sofridas, em uma região pobre do nosso Nordeste, mas igrejas grandes e milionárias. Os filhos querem substituir os pais, ou querem substituir os pastores, porque sabem que a igreja vai ter uma remuneração, condição financeira elevada. Mas sabe o que é que acontece? O pensamento é simplesmente na riqueza da igreja, na boa vida
que aquela igreja, por ser grande, vai lhes conceder, vai lhes dar as mordomias, mas na verdade são joio, pessoas desviadas. Não se assustem que eu vou falar, pelo amor de Deus, eu tenho que falar isso para você absorver e entender o que era evangelho e qual é a realidade do evangelho. Tem pastores homossexuais pastoreando igreja, simplesmente porque a igreja dá um salário bom para eles, mas que não tem nenhum temor a Deus, nenhum respeito a Deus, nem a palavra de Deus. O que tem é avareza, é o que eu li aqui. E por avareza, ganância, farão da igreja negócio. A igreja para eles vai ser uma loja, o púlpito vai ser um balcão, e os crentes vão ser clientes e mercadoria, nas quais eles vão tentar levar vantagem financeira. Não se assuste, pelo amor de Deus, com o que eu vou falar, mas eu tenho que falar isso aqui para você ser um crente consciente. Eu não quero trazer você enganado em nada, eu quero trazer você de mente esclarecida. Eu até tem hora que eu me preocupo nas nossas pregações, digo: Deus, eu espero que os teus filhos estejam entendendo o que eu estou falando. Não sei se estou falando além ou aquém da compreensão, mas eu espero que o Espírito Santo faça entender. Assim como muitos, me permita a palavra, bandidos, entram na política para roubar. Tem muita gente que está com a mesma visão. Eu repito, não nas nossas igrejas, são trabalhos pequenos, no nosso Nordeste não, mas nesses lugares grandes. É capaz, irmão, pelo amor de Deus, não se assuste com o que eu vou falar não, mas é capaz de alguém ter coragem de mandar matar o outro, contratar o pistoleiro para mandar matar, para poder ficar no lugar. Louve a Deus, glorifique a Deus por congregar em uma igreja pequena, em um local pequeno, em uma região pequena, onde a riqueza, a grandeza, a fama, o poder é coisa mínima, porque no meio desta grandeza que está aí, senhoras e senhores, existe uma podridão muito grande, mas isso está descrito na palavra. Virão dias trabalhosos, de homens amantes de si mesmos, avarentos, desobedientes, sem respeito a pai nem a mãe, sem consideração a ninguém. São igrejas que vão amontoar para si doutores e não vão querer mais ouvir a sã doutrina, vão querer ouvir aquilo que o coração deseja, que massageia o ego de cada um. Mas deixa eu dizer para o senhor, na noite desse dia, a gente pode até terminar a nossa história aqui na terra como uma igreja pequena, pobre, sem expressão, sem status, sem condição financeira, mas vamos terminar na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A igreja de Jesus está viva. A igreja de Jesus está de pé. A igreja de Jesus continua forte e poderosa. O que você está vendo por aí são situações aonde a corrupção, a podridão adentrou. Ora, tem o texto no Apocalipse 13:20, Jesus Cristo dizer assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ali Jesus Cristo está falando para uma igreja, se eu não me engano, Laodiceia, que expulsou Jesus porque ficou tão rica, ficou tão cheia de fama, tão cheia de dinheiro, ficou tão grandiosa, que achava que não precisava mais de Jesus. Eu não posso considerar, nem aceitar, nem assimilar uma igreja que se diz de Deus colocando Jesus para fora dela. Não, essa igreja não é de Deus.
Pode ter sido em algum momento, mas agora não é mais de Deus. Então, quando você ver uma igreja, um pastor, um ministério que está corrompido, não diga aquela igreja, não diga aquele povo, aquela reunião, aquele grupo. Um dia alguém chegou para mim e fez a seguinte pergunta: pastor, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é? Não está assim escrito? Eu digo, está escrito, Deus disse, achei um homem segundo o meu coração. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, como pode um homem segundo o coração de Deus cometer um adultério, engravidar a mulher do seu soldado, tentar fazer uma armação para o soldado pensar que o filho era dele, não deu certo, ele vai e manda matar o próprio soldado? Como é que um homem segundo o coração de Deus faz um negócio desse? Como é que uma pessoa segundo o coração de Deus tem coragem de fazer um negócio desse? Como eu sempre gosto de ler, de estudar e de pesquisar, fazia uma semana que eu tinha lido o livro sobre Davi. Aí eu estava com a resposta na ponta da língua. O escritor disse assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, está escrito. Mas na hora que ele cometeu aquilo, ele não tinha nada de Deus no coração. Não tinha nada do coração de Deus em Davi naquela hora. Porque o homem, ele tem uma fase na sua vida, como eu li aqui, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, ou seja, mudou de fase. Era uma fase onde ele estava cheio de amor, mas de repente ele abandonou o primeiro amor. E olha, é Bíblia, Mateus 24:12, se a memória não me falha, está escrito que nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. Agora, sabe por que é que o amor de muitos esfriam? É o que já foi falado aqui. É porque nós começamos a olhar para o irmão, para a irmã, para o pastor A, o pastor B, o pastor C, o pastor D. E como é o resto do alfabeto que eu esqueci? Então, quando você começa a olhar, você vai ver que ele falha, que ele peca, é infiel, é desobediente. Aí você começa a absorver aquela decepção, vai enchendo o coração de decepção, de frustração, de complexidade. Aí de repente começa a esfriar. Porque eu lembro uma vez, alguém me falou sobre a vida de alguns pastores famosos pelo mundo afora ou pelo Brasil afora, e disse, olha, aquele pastor famoso faz isso, o defeito daquele outro é assim, o defeito daquele outro é assado, aquele outro gosta de dinheiro, aquele outro gosta de se prostituir, aquele outro mente. Aí começou a debulhar a vida de cada pastor famoso, grandão, pregador que tem por aí afora. E você sabe que tem deles que subia no púlpito drogado, aleluia, era pesado, carregado, tinha deles lá. Aí eu disse, meu Deus do céu, conversando com os obreiros certo dia em União dos Palmares, eu disse, irmãos, quando a gente olha para isso, a gente fica se sentindo uns idiotas, a gente fica se sentindo uns bobos, besta, porque o inimigo joga na cabeça da gente que eles que estão curtindo a vida estão lá pintando, bordando, estão lá farrando, e a gente querendo ser fiel, estamos aqui sofrendo. Isso é a visão humana, a visão material, aleluia, a visão do homem, louvado seja Deus, porque a gente olha para o pecador, para o filho de Belial, o filho da Bombagira, o filho do Zé Pilite, o filho do Tranca-Rua, o filho não sei de quem, que faz
faz despacho de macumba, vê ele de carro novo, prosperando, fazendo churrasco todo final de semana, e a gente vê a Deus sofrendo. Mas deixa eu contar um segredo para você. A Bíblia diz assim: o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eles podem até achar que nós somos os bobos, os mesmos idiotas, mas no final a gente vai ver quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno, quem é que vai para Deus, quem é que vai para Satanás, quem é que vai receber coroa e quem é que vai para o lago de fogo. Aleluia. Continue fiel, meu irmão. Continue fiel, minha irmã. Não se frustre, não se decepcione com ninguém. Olhe para Jesus de Nazaré. Agora, se você está se abatendo, se esfriando, e por questões secundárias, por culpa alheia, aleluia, por causa dos outros, você está querendo esfriar, se arrependa, aleluia. Porque quem deixa o primeiro amor tem que se arrepender. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando alguém deixa o primeiro amor, o que é que acontece? Cai. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, aleluia. Porque quem esfria no amor, a primeira coisa que acontece com ele é cair, aleluia. Porque nós só estamos de pé porque nós amamos a Jesus, Jesus nos ama, louvado seja Deus. Nós só estamos de pé porque amamos a palavra e a palavra nos ama. Nós só estamos aqui porque nós amamos a Deus e a Deus nos ama. Mas a partir do momento que alguém perde o amor pela palavra, perde o amor por Deus, perde o amor pelo Espírito, perde o amor por Jesus, perde o amor pela igreja, perde o amor pelo culto, perde o amor pela causa do mestre, logo ele vai querer para o mundo beber cachaça, se prostituir, adulterar, pintar, dançar, farrar. Aí Jesus Cristo diz: olha, arrepende-te antes que seja tarde, porque se você não se arrepender, eu vou até você. Se você não se arrepender, eu vou lhe pegar. Se você não se arrepender, eu vou chegar, aleluia. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar do seu lugar o seu candeeiro, o seu candelabro, a sua lamparina, a sua candeia, a sua luz. Você sabe o que significa luz? Eu vou dizer para você o que significa luz de uma forma muito simples. Principalmente as irmãs vão entender com mais facilidade, principalmente as de mais idade. Quando a mulher está grávida, que chega um momento do parto, se usa duas expressões quando ela gera o filho: descansou ou deu à luz. Quando uma criança nasce, aquela mãe deu à luz. Luz significa vida. Não, Jesus Cristo não vai vir te matar, ele vai vir tirar a sua vida. É diferente, irmãos. Ele não vai vir matar, ele vai vir tirar a vida. Glória a Deus. Porque tem gente viva dentro da igreja que está morta. Você sabia disso? Tem gente viva dentro da igreja que está morta. Glória a Deus. Tem irmão morto. Tem pastor morto, morreu, falando morto. Alguém disse aqui outro dia que tem muitos desviados dentro da igreja, e são essas pessoas que maculam, que envergonham, que estigmatizam, que desonram o evangelho. E aquele sem experiência começa a apontar. Eu vi outro dia do centro, está com muito tempo, irmão. Está com tempo. No Sintaxe, no táxi da Associação dos Táxis. Tinha até comprar um bebedor de água para uma congregação em Madureira. A gente passou na frente de uma igreja, aquele rapaz do chapéuzão. Aí uma moça disse: eita, a igreja daquele pastor ladrão. E começou a descer a lema. Lá do bebedouro, você sabe onde é o bebedouro, até aqui no Reforço 6 era antigo Flecha. Pá. Os pastores são tudo ladrão. Hoje isso que dá dinheiro é só igreja e bar. Pia comparou a igreja com o bairro.
E eu ali na frente, segurando, me ajeitando. Aí vem. Eu disse, Jesus, eu vou falar. O Senhor perdoa, eu não gosto de entrar muito em confusão.